Mês da Bíblia, setembro, claro, nós queremos conversar sobre a Bíblia. Eu tenho um confrade que vocês nem imaginam, aliás, imaginam porque já ouviram pregar muitas vezes no Santuário da Aparecida. Ele é formado em Bíblia, ele tem esse grande dom que nós não temos, ele consegue ler a Bíblia em hebraico, em grego, em aramaico. Que maravilha, minha gente. É o padre, querido padre Domingos Sávio. Seja bem-vindo, padre Domingos Sávio. Obrigado, eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui também no Fortes na Fé, esse programa que é tão bonito, tão gostoso de ver. Só peço para você, por amor de Deus, fale em português, viu? Não então fale tá em hebraico, nem aramaico, nem grego, que nós vamos ficar boiando de uma vez. A nossa conversa, Padre Domingos Sávio, é sobre a Sagrada Escritura ou a Bíblia Sagrada. Por que esse livro, essa Bíblia, continua sendo um best-seller em todo mundo? Porque, principalmente, ela é tão importante para todas as igrejas cristãs, mas de modo especial para a Igreja Católica. Eu diria que ela é importante já por uma grande tradição. Sim. A Bíblia é um livro que nós recebemos dos judeus, não é? E os judeus, e eles que escreveram a Bíblia, sobretudo o Antigo Testamento, foram eles. E, por exemplo, eu estive lá um tempo que eu estava estudando em Israel. Você foi pesquisador lá, né? Tive essa graça. E sei que um guia judeu que nós tínhamos, muito bom, ele não abria a Bíblia sem primeiro colocar o quipazinho na cabeça. Quer dizer, aquele respeito que eles têm pela Bíblia, porque eles acreditam e passaram para nós essa experiência deles. Essa veneração. Veneração. A Bíblia, ela é, claro, palavra humana, está aí, composta de palavras humanas, mas nós acreditamos que nessas palavras humanas é Deus que está falando para nós. É a mensagem divina. É mensagem divina, é palavra de Deus. Até São Paulo, na sua carta aos Tessalonicenses, ele fala assim, que eu agradeço a Deus por vocês receberem a palavra de Deus não como palavra humana, mas como de fato ela é, como palavra de Deus que vai produzindo efeitos na vida de vocês. Então nós temos essa experiência de que a palavra ela transforma. Jesus até compara a palavra, por exemplo, assim, ao fermento, que é o reino dos céus, que vem pela palavra semente, que é um fermento que transforma. Quer dizer, então é uma palavra muito especial. Então nós recebemos dos judeus, e claro que nós cultivamos esse respeito. Nós temos realmente a palavra aparentemente humana como a palavra de Deus também. Talvez, né, Padre Domingos, seria tão importante que nós católicos tivéssemos talvez um pouco mais de veneração pela Bíblia, tanto quanto temos por quadros, imagens, medalhas, né? Eu sempre peço para as famílias, assim como você tem um quadro na sua casa, por que você não tem um lugar especial para a Bíblia Sagrada? Porque ela é mais importante que tudo o resto. Sim. Até nesse sentido, me lembro uma vez, estava aqui no santuário, aqui uns 3 anos atrás, de manhã eu liguei o rádio, estava que nós chamamos evangélico falando. Mas que delícia de ouvir aquele homem. Quer dizer, realmente alguém que entendia, que realmente sabia tirar o tesouro da palavra de Deus e expor para os ouvintes. Então, acho que tenho a impressão que a Bíblia, para muitos de nós ainda, é um tesouro escondido, que não descobrimos. É verdade. Eu acho que ainda nos falta muito. E o nosso arcebispo aqui de Aparecida, Dom Orlando, ele é preocupadíssimo com isso. Entende? Ele fala, essa palavra de Deus, ela tem que estar mais viva, mais presente na nossa pregação, na nossa celebração, na vida do nosso povo, da família, da comunidade. Agora, Padre Domingos Sávio, vamos então voltar um pouquinho. Você é entendido na Bíblia. Conta para nós como é que surgiram essas primeiras Bíblias lá do Antigo Testamento e principalmente essa parte da Nova Aliança, do Novo Testamento. Existe um texto no Antigo Testamento, lá do Deuteronômio, em que um filho pergunta para o pai, eles estão lá celebrando a Páscoa. Sim. Pergunta, pai, por que quer dizer isto, né? Aí diz o texto que o pai tem que explicar que, olha, nós estávamos escravos no Egito, Deus nos protegeu, nos tirou de lá, nos conduziu pelo deserto, nos deu essa terra onde nós estamos hoje. Então, nós vemos a Bíblia, sobretudo no Antigo Testamento, ela surgiu assim de tradição oral. Como no caso, o pai, ele vai contando o que aconteceu com os antepassados, com ele mesmo, com os antepassados, contando para o filho. É a experiência de um povo. Experiência de um povo. E com o tempo, mas assim, parece que bem depois mesmo de ter vivido como uma
tradição oral, quer dizer, vai de boca em boca, né, um transmitindo para o outro, eles começam vendo exatamente o valor daquela palavra que transforma, que dá sentido para a vida. Eles começam a escrever alguns fragmentos assim, e com o tempo, o tempo vai rodando, até que às vezes chega alguém que vai fazer quase que diria uma compilação como nós temos hoje, emendando coisas bem diferentes uma da outra, mas sobretudo respeitando essas diferenças que eles vão encontrando. Isso é importante. E você saberia dizer, porque às vezes eu acho que há muito católico e muito cristão que acha que Deus foi ditando e alguém foi escrevendo a Bíblia, né? E esquece exatamente dessa dinâmica maravilhosa de vida, de história, em que Deus foi penetrando, né? O pessoal guardando a memória e mais tarde, entende? Alguém falando, não, deixa eu escrever alguma coisa. Quando começaram esses escritos, esses primeiros retalhos daquilo que seria um dia uma Bíblia? Então, os primeiros retalhos, nós acreditamos que comecem quando o povo teve um contato. No Egito, lá também, porque certamente muitos judeus eram sábios, vamos dizer assim, e trabalhavam lá nos arquivos dos egípcios. E os egípcios, eles tinham já como que fala assim, eles guardavam uma narração do que acontecia no reinado de um faraó e de outro. Sim. Então, certamente, as primeiras coisas surgiram por ali, né? Talvez por 1500 antes de Cristo, ainda quando o povo estava no Egito. Tão antigo assim. Primeiros assim, fragmentos, que depois então vão sendo retrabalhados e tudo mais. Né? E vai ser só bem mais tarde, lá no tempo de alguns reis, Esdras, Neemias, que a gente vai ter alguns textos já elaborados? Bom, a primeira elaboração de qualquer texto do Antigo Testamento nós datamos a partir do exílio. Porque o exílio foi uma quebra assim, bastante grande, foi uma derrocada bastante grande para o povo, um teste para a fé. Sim. Porque eles tinham terra que Deus prometeu, eles tinham rei, eles tinham tanta coisa e agora perderam tudo, né? Então eles têm que redescobrir alguma coisa. Então, é o tempo da palavra de Deus. Então aquelas tradições que eles tinham já antes do exílio, no exílio e no pós-exílio, que de fato pegam a forma que nós temos hoje. Né? E é interessante, né, Padre Domingos, porque o Antigo Testamento que nós herdamos dos irmãos judeus, o Antigo Testamento ele é dividido em vários gêneros literários, não é mesmo? Em que a gente encontra desde a poesia até a história, né? E eu acho que principalmente a maravilha da sabedoria que foi sendo transmitida de geração em geração, né? Mas tem, por exemplo, interessante, por exemplo, nós chamamos de livros históricos, por exemplo, Josué. Quem vai dizer para nós é um livro histórico. Sim. Agora, os judeus, eles chamam esses livros de profetas anteriores. Ah, sim. Quer dizer, não é realmente história, como um relato histórico, assim, quer dizer, tem que ser fiel ao que aconteceu. É uma leitura teológica na fé daquilo que aconteceu. É muito mais importante a leitura teológica, e não tanto assim, aquela exatidão, acho que foi isso que aconteceu, né? Foi aqui que eles atravessaram o Mar Vermelho, né? Então, nós nem sabemos onde foi, como que foi. O importante é o sentido e a mensagem da narração, que vem. a mensagem. Essa libertação profunda, eu acho assim, esse compromisso de Deus com o ser humano que ele havia criado, né? E que ele quer de novo endereçar esse ser humano para uma terra, né? Onde ele possa viver a sua fé. E o grande sentido da Bíblia é isso, quer dizer, a partir, digamos assim, de um escrito em que o povo judeu descobriu um sentido para a sua vida, agora isso é uma constância nos profetas que o povo não tem sentido em si mesmo, mas é um povo chamado para a missão. Então é um povo que tem que estar assim, a serviço, sobretudo da bênção de Deus para todas as nações. Passar essa bênção a todos. Passar essa bênção. Mas vamos então entrar agora um pouquinho no Novo. Qual é a diferença dessa forma como foram se formando os livros do Antigo Testamento para a nossa tradição cristã do Novo Testamento? Como foram se formando foi se formando toda a literatura do Novo Testamento, desde, vamos dizer, os evangelhos e tudo aquilo que nós consideramos a parte sagrada da Bíblia e, digamos assim, o máximo da revelação de Deus para o ser humano? Então, nós temos no Antigo Testamento a palavra de Deus que era
era e é até hoje por nós também bastante respeitada e acolhida como palavra de Deus. Certamente. Agora eu acho maravilhosa essa intuição que São João teve. Quando lá no seu evangelho, lá, João 1,14, ele vai dizer que a palavra se fez carne. Quer dizer, então, tudo aquilo que Deus queria dizer para nós é carne hoje, é uma pessoa. É uma pessoa, ela viveu tudo isso. Então, a partir do surgimento de Jesus, a partir de Nossa Senhora, de Maria de Nazaré, então nós temos a plenitude, quer dizer, Jesus não só, ele é o que ele fala pelos lábios, a palavra definitiva de Deus. Por exemplo, nós vemos isso de modo muito claro, por exemplo, no capítulo 5 de Mateus, quando Jesus vai dizer várias vezes, vocês ouviram que foi dito aos antigos, né? Amai os amigos e odiai os inimigos, eu, porém, vos digo. Quer dizer, então Jesus mesmo, ele se coloca como autoridade última a dizer a última palavra. Tudo que foi dito antes, agora, olha, é a minha que vale. E é uma autoridade que fez aquilo que pregava. Exatamente, até a admiração de alguns quando falavam, nossa, esse homem fala com autoridade. Por quê? Por que ele falava com autoridade? Porque era algo que saía mais, já que ele era palavra mesmo, palavra já encarnada, saía mais, diria, da vida dele do que dos lábios dele, né? Porque ele falava e que ele propunha. Ou seja, o nosso Novo Testamento é todo uma memória que nos vem de Jesus. É de Jesus. Quer dizer, os evangelhos, de modo especial, nos apresentam Jesus e os Atos dos Apóstolos, né, que também parece ser do mesmo autor, né, de Lucas, e depois as cartas de Paulo, quer dizer, tudo mais que se segue, quer dizer, é a partir de Jesus e em função de Jesus. É tornar Jesus, a proposta dele, mais compreensível agora para as mais diferentes comunidades que enfrentavam as mais diferentes necessidades também. Então, quer dizer, essa leitura, por exemplo, de Jesus como aquele que de fato é luz para todas as circunstâncias, para todas as igrejas. O alfa e o ômega da história, né? Alfa e ômega. Aquele para o qual converge todo o Antigo Testamento, né? E aquele que abre para nós o mistério da eternidade, o caminho, a verdade e a vida. Isso é bonito demais. E tudo isso a gente encontra aí nessa Bíblia Sagrada, Antigo e Novo Testamento. Nós poderíamos conversar, meu Deus do céu, durante muito tempo, né? Mas o pessoal avisa a gente, não tem mais tempo, está na hora de terminar, né? Foram escritos esses livros do Novo Testamento, foram escritos todos eles, assim, dirigidos, né, mesmo àqueles que se abriam à fé em Jesus. E a gente pede que o Espírito Santo, né, mesmo Padre Domingos Sávio, nos ajude, porque sem o Espírito Santo nós ficamos na letra que mata e não no Espírito que vivifica. Acho que isso é tão importante, né? Eu gosto daquele texto de São Paulo lá em 1 Coríntios 12, 3, quando São Paulo vai dizer o seguinte, que ninguém de nós, sem o Espírito Santo, é capaz de dizer Jesus é o Senhor. É o Senhor. Como ninguém de nós, com o Espírito Santo, é capaz de dizer Jesus seja maldito. Então, quer dizer, ele vai dizer, sem o Espírito Santo não conseguimos fazer nada de bom. Então, até mesmo entender a Bíblia, entrar no Espírito da Bíblia. A Bíblia a vida foi inspirada, foi interpretada, foi escrita e foi lida e tem que ser lida no mesmo Espírito. Então, sem o Espírito, nada feito. Continuamos mais ignorantes do que o pior de todos os animais. Tá aí, minha gente, seria tão bom a gente continuar. Para domingo, sábado, Deus lhe pague por esta rápida aula tão maravilhosa que você nos deu. A gente volta semana que vem, viu? Vamos conversar mais um pouco. Gente, tchau para vocês, até a semana que vem. Vamos dar uma bênção e você fique aí para o nosso segundo capítulo da prosa com o nosso querido Padre Domingos Sávio.